E aí, pessoal, beleza? Vou estar apresentando aqui sobre esse gerador aqui que eu adquiri, né? Ele é um gerador de 900 watts, né? Com motor de 2 tempos, motor a combustão, e está sendo muito útil aqui para mim. Se vocês verificarem esse gerador aqui, vocês podem verificar que aqui é o tanque, né? O tanque de 4,5 litros. Aqui embaixo aqui é o botão de ligar ele, né? Você predispõe para dar partida e desliga também. Aqui embaixo é o afogador dele. Geralmente nas primeiras partidas você precisa puxar o afogador. Aqui é a tomada. A tomada depende do gerador que você adquiriu. Tem gerador que fornece 220, tem outro que fornece 127, né? Logo aqui também tem tipo um disjuntor. Ele é um relé térmico. Se caso ultrapassar da potência dele, ele desarma. E é onde que tem que apertar o botãozinho aqui para ele rearmar, né? Aqui é onde dá partida. Ele é uma partida manual, a corda. Olhando aqui também, aqui você tem o registro da gasolina, aonde você consegue liberar gasolina ou interromper. Esse conjunto aqui dentro tem a refrigeração dele interna, né? Que é onde o ar que fica o volante que fica rotacionando aqui, o ar que ele consegue drenar, ele manda aqui pro cilindro, né? Para estar fazendo a refrigeração. Aqui mesmo é a vela, né? Do motor a combustão. Aqui dessa foto aqui dá para ver que você tem uma tomadinha aqui para corrente contínua. Você carregar a bateria, né? Ele libera até 8 amperes. Esse aqui seria o relé térmico dele, como se fosse um disjuntor, onde ele, se ultrapassar esse nível de corrente, ele vai desarmar. Aqui é o escapamento do gerador. Daqui dá para ver o cilindro do motor a combustão, onde tem a vela, e aqui também é o lugar do escapamento, em outro ângulo, né? Tem um vídeo aqui mostrando do funcionamento dele. Eu faço o teste do martelete e também de uma lixadeira. Eu peguei um caibro velho, né? E também um pedaço de ferro, e faço o teste. Vocês observaram aí que tanto para ligar e tanto para desligar
Sempre eu fiz sem carga, somente com tensão, porque é o certo de todo gerador, né? Que pode acontecer de às vezes você dar partida com um gerador com carga, ele não conseguir chegar ao nível de tensão que o equipamento precisa para trabalhar e ele faz circular corrente no equipamento, na carga e acontecer de queimar, né? Sem estar o nível de tensão que o equipamento precisa. Eu consegui uma foto na internet porque esse gerador que eu tenho aqui, ele é um gerador praticamente chinês, né? Os chineses eles fabricam e as empresas aqui no Brasil, ele só coloca a marca deles. Então, se você pegar qualquer um desses aí, você vai ver que praticamente é tudo igual. Só muda às vezes da potência, né? Às vezes um é 900 watts, outros é 700, outros é 500, mas questão de fisicamente mesmo, eles são tudo igual. Vocês podem verificar aqui que tem o estator, tem o rotor, essa parte aqui é a parte do alternador, né? Vocês têm, olhando aqui, vocês têm a carcaça, né? Essa aqui são a carcaça. Você tem o virabrequim, o cilindro, pistão, carburador, tanque, né? Isso aqui é a carenagem. Aqui é o mecanismo de partida dele, a corda, escapamento. Isso aqui é praticamente o volante magnético dele, que eu vou estar explicando logo na frente. Aqui você pode ver que é uma foto dele praticamente semi-montado, né? Ele só está sem as carenagens. Observando aqui, você tem o sistema de partida dele montado, carburador, o capacitor, que ele precisa desse capacitor, né, para estar excitando a bobina. Temos aqui o relé térmico da parte corrente alternada, como se fosse um disjuntor. Aqui é a tomada de corrente alternada. Aqui é a parte de corrente contínua, né? Seria a tomada, a ponte de diodo e o relé térmico, né? Que é como se fosse um disjuntor. Temos a bobina dele, né? Do motor a combustão, a vela, o cilindro, o escapamento, né? Observando como funciona o motor a combustão, né, dois tempos, desse gerador, funciona o seguinte: se vocês observar aqui, esse equipamento aqui é esse aqui, ó, que ele é o conjunto magnético. Como é que funciona ele? Ele tem uma bobina e quando essa parte aqui, que seria o 5, que é o volante magnético, ele roda, ele na ponta ele tem um ímã. Quando ele fica rodando, né, ele manda um pulso para a bobina de alta, que eu vou mostrar lá logo na frente. E ele começa a produzir, né, uma certa energia necessária para jogar na vela, para onde começar a ter a centelha e começar a ter a combustão interna, né? Essa aqui é a bobina, né, que fica parafusado do lado de fora, e essa bobina é o que manda alta tensão para a vela. O diagrama dele aqui não é nesse modelo aqui, mas praticamente todos são iguais, né? Muda só de um para o outro pouca coisa, porque praticamente é os chineses que montam. Mas se vocês analisarem aqui, tem a bobina do magneto, né? Você tem a bobina da vela e a vela e o botão de liga e desliga, né? Mostrando em outro diagrama como é que funciona, funciona assim.
tem o volante lá do magneto, que ele fica rotacionando, né? Praticamente. Aí ele tem um ímã, igual eu falei para vocês aqui, tem um ímã na ponta do volante. Quando ele fica rotacionando, ele começa a ele começa a induzir uma tensão na bobina, né? Na bobina que tem lá acoplado lá. E essa bobina, ela chama bobina de baixa, que fica lá no volante mesmo. Ela manda um certo nível de tensão no enrolamento de alta, que seria a bobina do lado de fora do gerador, aquela bobina que fica em cima. Na hora que essa bobina recebe essa indução da bobina de baixa, ela manda até 15.000 volts na vela, né? Ela é transferida pelo cabo da vela e quando chega na vela, a vela praticamente para o lado de fora, na parte do cilindro, ela é aterrada, e quando ele manda esse nível de tensão em alta tensão, ela gera uma centelha aqui, ó, e essa centelha é o que precisa para gerar a combustão. Como que desliga esse motor a combustão? Tem um botãozinho que eu mostrei para vocês aqui. Ele, quando o aparelho está funcionando, o gerador, ele é um contato aberto. E quando você precisa desligar, ele fecha esse contato, ele fecha o aterramento na bobina aqui, ó. Se tem um aterramento de cá e vocês aterram a bobina de cá, praticamente para de gerar, né, essa tensão, para de induzir a tensão do primário para o secundário. Então, quando aterra os dois pontos, não tem diferença de potencial. Não tem diferença de potencial, não tem tensão, né? Uma diferença de potencial aqui. Ele não vai conseguir induzir uma tensão do primário para o secundário, né? E não vai ter energia para o motor funcionar, né? Praticamente foi anulado, foi desligado, foi aterrado a bobina. Então é assim que funciona um motor, né? A combustão dois tempos desse gerador específico que eu estou falando aqui. Mostrando agora na parte do alternador, né? É aonde que gera energia. Você pode ver que você tem o estator e tem o rotor, né? O estator, lá na frente eu vou mostrar o diagrama dele. Vocês vão verificar que tem três bobinas, né, distintas. O rotor, ele já é diferente. O rotor, ele tem uma bobina só e ele tem diodo, né, ligado em série. Para quê? Para a corrente que está sendo induzida, ela circular numa direção só, e o diodo também serve para limitar a corrente que fica circulando nesse rotor aqui. Como que o gerador funciona, eu vou mostrar agora, questão do alternador. Se vocês olharem esse diagrama aqui, são três circuitos totalmente diferentes. Tem o circuito de força, como vocês estão vendo aqui, tem o circuito de excitação e tem o circuito de carregar a bateria de carro, que é o que gera corrente contínua. Eu vou falar primeiro do circuito de força, que está aqui. É uma bobina, certo? Pode ser 110 ou 220, né? Depende do gerador. E quando ela gera, quando é induzida uma tensão nessa bobina, ela sai, vai para o relé térmico, né? Esse relé térmico vai fazer a proteção do circuito, né? Que seria como se fosse um disjuntor, e já vai para a tomada. O circuito de força é isso aqui. O circuito de excitação funciona o seguinte:
No rotor, que é esse caboquinho aqui, que é esse equipamento aqui, ele tem os entreferros, está vendo isso aqui? É os entreferros. E como o ferro ele tem a capacidade de criar, de ter forças magnéticas, né? Para ele por ser ferro, quando ele começa a girar, querendo ou não, ele está magnetizado o ferro. Ele começa a gerar uma tensão baixa. E essa tensão baixa começa a ser induzido nessa bobina aqui e começa a carregar esse capacitor. E quando ele começa a carregar esse capacitor, ele começa a induzir também no rotor, né? E também induzir no circuito de força, tanto no carregador de bateria e tanto no de corrente alternada, na bobina de corrente alternada. Induzindo essa tensão e o capacitor sempre carregando, a tensão chega no limite do capacitor. Então o capacitor ele serve para fazer a excitação, né? Que um pouco de tensão que é gerado por causa do campo residual, né? Que tem entre os entreferros, ele começa, essa bobina aqui começa a mandar um nível de tensão para esse capacitor, e esse capacitor começa a excitar todo o conjunto, porque aqui vai começar a acumular energia, vai ter um acúmulo, e esse acúmulo começa a fazer que essa bobina excite as outras bobinas e até a bobina do rotor. Por esse gerador ser um gerador de capacidade reduzida, de potência baixa, isso aqui é bem simples, a parte de geração desse capacitor, desse gerador na verdade. E olhando também a parte de carregamento de bateria, tem a bobina, né? Ela gera corrente alternada, né? Ela passa por essa ponte de diodo. Essa ponte de diodo aqui, ela vai retificar para corrente contínua, vai passar por esse relé térmico, seria o disjuntor do gerador, e depois vai para a tomada. Se vocês analisarem aqui do lado, isso aqui é o capacitor. Se desconectar o capacitor, o gerador não vai gerar. Ele precisa desse capacitor aqui para estar gerando, né? Esse aqui é a figura aqui do relé térmico, né? Esse aqui é de 8 amperes, se vocês observarem. Então, isso aí que faz a proteção do gerador, desse gerador em específico. Esse diagrama aqui mostra, né, esse slide que ele mostra o conjunto regulador. Muitos falam também que é o governor, né? Ele aqui, ó, essa alavanquinha aqui, ó, é o que fica acelerando o carburador, né? Ele que faz que o gerador ele fica rotacionando 3.600 RPM, né? Porque para você ter uma frequência de 60 Hz, que é a frequência aqui do Brasil, né? Lá fora geralmente a frequência é 50 Hz. Então, para ter essa frequência, precisa de uma rotação de 3.600 RPM num alternador de 2 polos, né? Se vocês verificarem aqui atrás, vocês vão ver que tem dois polos aqui, ó. Tem esse polo e esse, ó. Então ele é um gerador de 2 polos. Para que tenha essa frequência de 60 Hz é necessário isso, né? E as características técnicas desse gerador aqui. Ele tem um motor a combustão de 63 cilindradas, né? Tanto ele em 127, tanto ele em 220. A potência nominal dele é de 0,90 VA, né?
kVA ou transformando para VA 900 VA, ele consegue ter consegue funcionar com um pico de potência máxima de 1.10 kVA ou 1100 VA, né? Ele tem disponível nos dois tipos de tensão, 127 e 220, tensão monofásica. Sistema de partida, ele é a corda, retrátil. Capacidade do tanque, 4 litros. Autonomia, se você pegar 900 VA em 4 horas e meia, é o que o tanque consegue alimentar, né? Essa carga, né? O gerador consegue trabalhar com esse tanque. O peso líquido, ele é 16 kg, né? Aqui está as dimensões dele, e ele tem uma configuração que, por ele ser um gerador simples, ele não tem o AVR, que é o regulador automático de tensão. Esse gerador, você pode considerar que ele é um gerador para uma carga só. Como é que funciona? Um gerador que não tem AVR, ele não tem uma tensão estabilizada, né? Em questão de entrada e saída de carga. Quando você tem um gerador que tem AVR, quando você tem várias cargas, vários equipamentos ligados, quando uma carga entra ou sai, ele vai ter uma oscilação de tensão se não tiver o AVR, que é o regulador de tensão, né? Automático. Então, esse gerador aqui, ele foi feito para ligar uma carga só. Essa carga entra, a oscilação que tem é pouca, né? Só com uma carga, ele estabiliza e pronto. Ele é feito praticamente para ligar somente uma carga, por ele não ter o AVR. Pegando outros equipamentos que essa empresa que produz, que é a CMS, né? Para questão da gente ver questão de dimensionamento, né? A gente pode observar que os outros de porte maior, ele tem o AVR. Esses aqui são geradores de porte maior dessa marca. Ele tem ele carenado, né? E tem ele aqui sem estar carenado, está aberto mesmo, né? E quando ele é carenado, geralmente eles são mais silenciosos, que ele tem um tratamento acústico, né? E se vocês observarem, eles têm equipamento, né, que vai até 10 kVA, né? Esses aqui são a diesel e esses aqui são a gasolina. Uma coisa interessante também a observar é que todos acima dessa potência aqui, ó, todos acima dessa potência aqui, eles têm AVR, que é o regulador de tensão, tá vendo aqui? Então, eles servem para funcionar com 2 ou mais cargas ao mesmo tempo, né? Mostrando aqui que é o AVR, que é o regulador de tensão. Aqui já pode ver que ele consegue estabilizar, tá vendo aqui? Se fosse sem o AVR, ó a senoide, tanto que ela comporta diferente, tá vendo aqui, ó? Mesma forma aqui, ó. Então, o AVR, ele consegue estabilizar, né? Esse vermelhinho aqui é o comportamento com o AVR. Então, cargas saem e entram, né, ao mesmo tempo, né, com várias cargas ao mesmo tempo ligadas, né, uma carga sai ou entra, ele consegue controlar mais para ele ter o mínimo de diferença de tensão entre uma carga e outra quando entra e sai, né? Então ele serve praticamente como estabilizador da onda aqui, ó. Como esse gerador que eu comprei, ele é muito simples, né? Ele é um simples muito bem feito, né?
e o propósito dele é para uma carga só de cada vez, então tá de bom tamanho. Aqui também mostra sobre os painéis automáticos de transferência, né? Geralmente são geradores a diesel que tem essa opção de estar colocando esses quadros para entrada e saída do gerador quando a rede da concessionária ela vem a faltar, né? Então, quando tem uma queda de energia e você tem gerador em casa, e quando você tem esse painel aqui, ele vai verificar que não tem energia, ele vai dar partida no gerador e depois, quando chegar no nível de tensão adequado para ele trabalhar, ele assume a carga, desligando, seccionando, né, a rede da concessionária e seccionando a rede do gerador, né? Então, esses quadros aqui geralmente é somente para motores a diesel, né? Não que gasolina não vá funcionar, mas eu vou mostrar para vocês o porquê que não é interessante vocês utilizarem geradores a gasolina para estar ficando monitorando direto, né, a rede da concessionária no caso de falta. Esse aqui é o motivo. Tá vendo aqui a oxidação dos componentes metálicos? A desvantagem do motor a combustão, quando você deixa ele em stand-by, ele fica sempre monitorando, esperando a energia acabar para ele entrar, é isso aí. Com o tempo, vem a oxidação. E essa oxidação aqui, ó, ela praticamente faz o equipamento funcionar mal, né? Ele começa a falhar com o tempo. Então, geralmente, os motores a combustão a diesel, eles podem ficar um bom tempo com combustível no reservatório e também nos equipamentos dos geradores, né, nos componentes, que ele não vai oxidar tanto igual do de gasolina. O de gasolina, para esse geradorzinho pequeno que eu comprei, eu já vi muitas orientações na internet falando que não pode deixar mais de 15 dias com a gasolina parada, com o gerador parado, tanto no tanque e tanto no carburador. Eles orientam que no carburador no máximo 15 dias, aí o certo é você esvaziar, e no tanque no máximo 2 meses, né? Mas como 2 meses para mim é muito grande, né? Então eu oriento que terminou de usar, vai passar mais de 15 dias sem funcionar, esvazie o tanque e o carburador para não ter problemas futuros, né? Eu achei interessante a apresentação da empresa, né, CMS, falando do dimensionamento de gerador. Como a gente está falando de gerador de pequeno porte, gerador que a gente consegue movimentar ele, né, portátil. Então eu achei interessante mostrar para vocês aqui como que seria o dimensionamento desses geradores de pequeno porte, né? Igual ele fala aqui, são 3 perguntas que vocês precisam fazer para dimensionar esse gerador, né? Você precisa de ver qual tipo de carga, né, que esse gerador vai alimentar, se os equipamentos são monofásico ou trifásico, né? Se qual é a potência de cada equipamento, se o equipamento ele é indutivo ou resistivo, né? Olhando nesse próximo slide aqui, a gente vê que tem uma diferença de carga resistiva e carga indutiva. A carga resistiva, ela não tem aquele pico, né, igual muitos equipamentos têm, igual motores, né?
Então, vocês podem pegar essa potência e ir somando tranquilamente, sem considerar o pico de partida para o motor sair da inércia. A indutiva não, a carga indutiva, ela tem um pico de corrente, né? Então, uns exemplos aqui são motores. Motores, você precisa considerar esse pico, porque o gerador ele está sendo a fonte desse equipamento e essa fonte tem que suprir essa partida, esse pico, né? Nesse slide aqui vocês podem observar aqui que ele mostra um cálculo de carga resistiva e um cálculo para carga indutiva. Analisando aqui, você tem 10 lâmpadas de 100 watts, se você multiplicar 10 por 100 dá 1000. Então, 1000 é o número, a potência que você tem para verificar qual tipo de gerador vai te suprir ou se o seu gerador supre essa carga de 1000 watts. Carga indutiva já é diferente. Se vocês analisarem aqui, ele já deixou uma regrinha básica. Você tem uma carga em CV, só você multiplicar por 2.500, né? Se você tem um motor de 2 CV vezes 2.500 dá 5.000 VA ou 5 kVA, né? E igual o exemplo aqui, ó, isso aí, esse multiplicando 2.500 é motor, né, praticamente sem carga. Agora o motor que parte com carga já seria o cálculo multiplicando por 3.500. O exemplo aí seria o mesmo motor 2CV multiplicando por 3.500, daria 7.000, né? Nesse cálculo aqui, nesse exemplo aqui que ele dá. O exemplo prático aqui que ele dá também, ó, ele precisa fazer um cálculo da bitoneira, né? Ele colocou aqui carga indutiva, mas é um motor de 0.5 CV, é um motor até de baixa, né? De baixa potência. O vibrador seria 5.800 carga resistiva e o guincho, né? O motor dele é de 1.25 CV carga indutiva. Aí ele mostra que a soma da carga resistiva seria a mesma, né? 580 watts. E agora a soma da carga indutiva, né? E você tem meio CV mais 1.25 vai para 1.75, né? Aí ele multiplica por 3.500. Provavelmente esse equipamento deve já partir com carga, né? Então, juntando, somando tudo aqui, um gerador aqui de 8.000, né? Ele supriria, né, essa potência aí. Outra situação também é máquina de solda, né? Se vocês verificarem aqui, eles pedem, né, para você calcular a potência não, a corrente da máquina multiplica por 50. Vamos supor, se sua máquina de solda é de 100 ampere, você pega 100 ampere vezes 50. Aqui, ó, 100 ampere vezes 50, que daria, né, 5 kVA, né? Isso aí seria para máquina de solda. O outro exemplo aqui que ele deu aqui, né, seria a mesma forma, uma máquina de solda de 250 ampere, você precisaria desse tipo de potência aqui, né, 12.5 kVA, e uma máquina de solda de 140 ampere vezes 50 daria um gerador de 7.000 VA ou 7 kVA, né?
E umas dúvidas frequentes aqui que eu achei interessante. Posso utilizar o gerador por quanto tempo? Até quanto durar o tanque, né? A capacidade do tanque. Se deu 4 horas de trabalho e o tanque secou, é interessante deixar ele esfriar para depois se abastecer de novo, para a vida útil dele, né, durar, né, muito, né, para ter uma vida útil mais longa, né. O prazo da garantia, dos equipamentos deles aqui, eles falou que é 6 meses, né. Outra coisa, posso conectar um equipamento monofásico em um gerador trifásico? É o seguinte, os equipamentos deles, você viu que o maior que tem é o de 10 kVA. Então, como são potências pequenas, se ligar cargas monofásicas num gerador de pequeno porte, ele vai ter bobinas desequilibradas, vai estar desbalanceando, né? O neutro vai destabilizar, vai desbalancear as fases, né? Então pode praticamente danificar, né, o gerador. Então eles orientam não ligar cargas monofásicas em um gerador trifásico, porque são geradores de pequeno porte. Geradores de maior porte pode ligar? Sim, tanto é que os geradores de maior porte nas termoelétricas, né, nas indústrias, eles ligam cargas monofásicas em um circuito de um gerador trifásico. Mas como a gente está falando em máquinas, em geradores pequenos, geradores para portáteis, né, para você praticamente carregar ele para qualquer lugar, esses geradores pequenos, não é interessante. Se quiser ligar uma máquina monofásica, compra já um gerador monofásico nessa referência aqui que a empresa está mostrando aqui, né, o CSM, né? A empresa aí, ela não orienta a ligar cargas monofásicas em geradores trifásicos. Se o circuito é trifásico, a carga é trifásica, usa um gerador trifásico e ponto final. Monofásico com monofásico, né? Aí você vai falar, e bifásico? O bifásico você pode considerar como se fosse para alimentar nesse gerador. Um exemplo aqui, você tem uma carga 220 que você ligava lá em São Paulo, e lá 220 é fase. Aqui onde que eu estou em Goiânia, 220 é fase neutro. A carga, ela não importa se vai receber fase ou fase neutro. O que ela interessa é o nível de tensão que ela vai receber. Ela está recebendo 220, para ela está de boa. Então, mesma forma, equipamentos monofásicos ou bifásicos, você liga num gerador monofásico. E cargas trifásicas, você vai ligar num gerador já trifásico já. Posso dimensionar o gerador com base de potência máxima? O gerador não, né? O gerador deve ser sempre dimensionado na potência nominal. Por quê? Igual o exemplo que eu estou dando desse gerador que eu tenho, ele é de 900 VA, mas o pico dele ele dá 1100 VA. Esse pico é questão de máquinas que às vezes dão motores, precisa dar aquele pico de partida, essas coisas assim. Então, sempre considera a potência nominal do gerador para fazer, né, o dimensionamento da carga e não o pico máximo. Senão, o gerador pode danificar, né, os componentes deles a longo prazo ou a curto também, dependendo da potência ser muito alta, né? Aí ele fala aqui que o modelo deles aqui de 5.500, de 8.000, tem duas tomadas em 127 e uma em 220, porque geralmente é o seguinte, geralmente esses equipamentos que funcionam em 127
a corrente deles é muito maior do que um equipamento já funcionando em 220 em uma potência fixa. Um exemplo, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho uma carga de 900 watts. Se você dividir 900 watts por 220, vai dar praticamente 4 amperes. Aqui, ó, 900 dividido por 220 dá 4,09. Se você pegar 900 watts dividido por 127, já vai dar 7,08. Então, pela tensão ser baixa perante 220 com 127, e é claro, a potência, a mesma potência do equipamento ser a mesma, né, só muda os níveis de tensão. Então, a corrente do equipamento em 220 vai ser menor, e a corrente do equipamento em 127 vai ser maior, considerando a mesma potência, né? Então, é assim que funciona o dimensionamento de uma carga para um gerador. Obrigado aí a todos aí.